10. Certo? Evangelho de João, capítulo 10. Pode começar a ler daqui. Você vai, né? Você sabe. Você escreve? Pode falar. Jesus, o bom pastor. Na verdade, Todos? Não, peraí. É 10, qual? A partir do 1. Isso, a partir do 11. Pode começar. Na verdade, vos digo que aqueles que não entram pela porta no curral das ovelhas, mas sobem por outra parte. É ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguiram o estranho. Antes, fugiram dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes que está parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvem. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e se achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e tenham com muita abundância. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Pode continuar. Mas o perseguido, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, beber no lobo e deixa as ovelhas e foge, é o lobo, as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas sou conhecido. 15. Vai ao 15. Assim como o Pai me conhece, a mim, também eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas e elas ouviram a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Tornou, pois, haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si. Por que os ouvidos? Termina aqui no 21. Diziam outros: estavam em palavras, não são endemoniados. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos. Cadê a salva de palmas para ele? Tem que ler. Daqui uns dias está pregando também. Vou botar essa pecada para pregar aqui. Deixa o pessoal entrar. Cadê? Vamos lá. Vocês têm que ouvir a palavra junto. Vocês têm que entender. Agora eu. Oi? Tu? Posso pegar? Chega aí, fica todo mundo sentado aí. Vocês entenderam o que a gente leu? Não. Alguém prestou atenção na leitura? Prestou? Falou do quê? Hã? Ele leu. Mas ele leu sobre o quê? Olha pra televisão. Oi? A televisão. Na televisão? Volta no versículo 1. Tá.
que falou? Vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção. O que a gente leu hoje? Que Jesus é um bom pastor. Por que Jesus é um bom pastor? Porque nós somos considerados ovelhas de Jesus. Ele cuida de nós. Vocês concordam ou não com essa afirmação? Jesus não cuida de mim, não. Concordam ou não que Jesus cuida de você? O que você acha, Luana? Você acha que Deus não cuida de você? Ele cuida de você? Você se sente cuidado por Deus, que Deus cuida de você. O que você acha, Manu? Você acha que Deus cuida de você ou Deus te deixa para lá? Não, ele não dá para o seu trabalho. Deus cuida de você. Você acredita que existe Deus. Certo? Beleza. Ninguém te forçou a acreditar nisso. Você acredita que Deus cuida. Ou não? Você acha, eu tenho uma dúvida. Eu não sei se Deus está comigo. Que Deus cuida de mim. O que você acha? Você acha que Deus cuida de você? E aí, Tiago? O que você acha? Você acha que Deus cuida de você? Tá bom. E tu, Júlia? Toda vez que você cai, Deus cuida de você. E você? Ela cai toda hora? E você acha que existe Deus? Você acha mesmo? Bom. Você cai da bicicleta. Então, beleza. Então, todo mundo aqui acredita que existe Deus, certo? E que Jesus é o filho de quem? Jesus é o filho de Deus. Alguma dúvida? Então Jesus veio para a terra. Nasceu da Maria, da Virgem Maria, nasceu. E para que ele veio na terra? Esqueceu de novo. Qual que era a missão de Paulo? Jesus veio na terra, olha que doido. Duvido que você ia aceitar essa missão que seu pai chegar e falar, vai lá, vai fazer. Duvido. Ele veio na terra para morrer. Sacrificar por nós. Ó. Então, a molecada entende. Eles estão. Então, ele veio sacrificar por nós. Exatamente isso. Ele veio em sacrifício por nós. Para que ele veio em sacrifício por nós? Ele veio se sacrificar porque todos nós somos pecadores. Certo? Nós somos pecadores. A gente peca. Eu não peco. Claro que você peca. Quando você está com muita raiva, você fala palavrão. Duvido que você não fale. Duvido. Você solta os palavrões de vez em quando. É um pecado. Por quê? Porque você está querendo ofender alguém. Se você está querendo ofender alguém, você está pecando. Porque você não está amando o seu próximo. Você não está amando a pessoa que está ao seu lado. Então você está pecando. Isso é pecado. Quando você faz algo que desagrada a Deus e que faz mal para quem está do seu lado. Ou que faz mal para você também. Isso é pecado. Então todos nós somos pecadores. Nós pecamos diariamente. Não tem ninguém que fala. Eu cometi uma falta. Não existe falta, existe pecado. A Bíblia está bem pecado. Jesus, nessa ocasião, ele começa a falar em forma de parábola. Ele entendia muito. Mas para ele ser mais simplista do que ele falava em forma de parábola, histórias do dia a dia. É igual alguém chegar lá no Nordeste e começar a contar uma história a respeito de Lampião. Todo
em forma de repente, em forma literal de cordel, literatura de cordel. É a forma da região, quando eles. Então Jesus pegava aspectos da própria região. Na região existiam pastores, existiam criações de ovelha, mesmo que sendo muito difícil por falta de pastagem na região. Se for para Jerusalém, é muito difícil você achar pastagem, Belém, muito difícil achar pastagem, porque é uma região árida, de deserto. Então é difícil você encontrar. Gente, presta atenção aqui. É uma região deserta, difícil achar. Mas existem pastores, poucas ovelhas, não tem aquele grande rebanho. Porque é difícil você criar ovelha num local seco, mas existem pastores ovelhas. E Jesus começa a falar aqui, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão salteador. Por quê? No inverno, quando existia inverno lá, existe hoje, o que acontece? Eles montam um grande aprisco. São lugares com pedras, muros de pedra, um grande aprisco, que todos os pastores da região usam esse único aprisco, porque é inverno. Então se juntam num único lugar e fica o quê? Alguém no porteiro desse aprisco. Fica alguém guardando esse aprisco. Quando vem um pastor de determinado rebanho que está tudo misturado, o porteiro reconhece que ele é o pastor, dá licença e o pastor chama as suas ovelhas pelo nome. E as suas ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. É o exemplo que Jesus tem no lugar. Em João 10. Quem pula o aprisco é ladrão. Por quê? Porque não passou pela porta e não chamou as ovelhas pelo nome, mas tentou roubá-las, sendo que ele não é o dono delas. É o que Jesus coloca como exemplo aqui. Nós podemos se aprofundar mais? Podemos se aprofundar mais nessa leitura. Vamos pegar como base. Yuri, está prestando atenção aí? Sim. Quer ajudar? Não, ele aprendeu. Ele aprendeu? Tá, mas ele vai ter que pegar outro capítulo. Qual? Vai chamar. Ó, Salmo. Calma aí. Capítulo 22. Tá. Salmo capítulo 22. Mesmo? Olha, Ele aprendeu só. essa tá ligeiro. Isso aí, pra você. O que fala Salmo capítulo 22, o primeiro verso? Deus meu, por que me desamparastes? Será que nós conhecemos essa frase de algum lugar? Quem gritou isso na cruz? Mas Salmo é de Davi, mas é um salmo profético, messiânico, que fala o quê? Da morte de Jesus. Mais de 1000 anos depois, Jesus morreu na cruz. Entre esse tempo, do salmo de Davi para a morte de Jesus Cristo. 1000 anos. Profecia. Porque fala da morte de Cristo. Certo? Deu para entender? Salmo 22. Ok. Salmo 23. Salmo 22 fala da morte de Jesus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Fala da vida de Jesus. O Senhor é o nosso pastor. Quando ele esteve na terra, ele pregou que ele era o bom pastor. Certo? Salmo 24, verso 1. Beleza. Bonitinho, tá ligeiro.
fala o Salmo 24? O Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Vai para o verso 2. Porque ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Se você ler o Salmo 24 inteiro, fala da vida, segunda vida de Jesus na terra. Então, Salmo 21, 22, 23 e 24 são salmos messiânicos que falam de Jesus. Sendo que quem escreveu esse salmo foi Davi. Ele ia saber que Jesus viria? Não. O judeu, hebreu, aguardava o Messias. Isso é fato. Mas de uma forma tão que chegasse ao ponto de falar, pastor, nunca iria saber. E Jesus usa João 10 justamente para falar que ele é o bom pastor. Existem pastores na terra, claro que existem, mas o único sumo pastor, o bom pastor, o grande pastor é Jesus Cristo. Nós temos essa real certeza. Ele é o nosso pastor. Nós temos o pastor dentro da igreja, que Deus determina para quê? Para que cuide das ovelhas dele. É uma responsabilidade? Claro que é uma responsabilidade de nós cuidarmos, mas nós somos pastor e ao mesmo tempo nós somos ovelhas. Somos ovelhas. O pastor está aqui para cuidar, mas ao mesmo tempo ele também tem uma alma a prestar conta. Certo? Então, Salmo 24 fala da vida de Jesus. E, dando essa explicação, volta para João, capítulo 10. Hoje, mas é bom que ele está aprendendo. Aí, vai cá. Capítulo 10. João, capítulo 10. Ó, já está pegando jeito, já vai comigo. Isso aí. Eu posso pegar férias. Então, pode pegar férias já. 10 dias de férias, tá bom, né? João, pega no verso 8. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Claro que veio vários pregando que eram Messias. Claro que existia profecia, Isaías falava disso. Então o povo era ligeiro. O povo vinha para falar desse Messias. Quando se apresentaram como Messias? Vários antes de Jesus. Mas Jesus fala que eram ladrões, salteadores ou oportunistas que queriam se aproveitar das ovelhas. Existem ainda pastores que se aproveitam das ovelhas? Muitos que se aproveitam. Porque são o quê? Mercenários. O que é mercenário? Aquele que ganha. Aquele que ganha, mas não tem a fidelidade. Ele só está ali para ganhar por ele e fazer o serviço dele. Se ele não ganhar, ele abandona tudo que ele tem, porque ele é mercenário, ele não tem amor que ele está fazendo. Existiam mercenários contratados naquela época? Existiam. Existiam pastores, existiam mercenários que cuidavam das ovelhas, eram pagos para isso, mas eles não tinham amor pela ovelha. Se o lobo viesse, se o urso viesse, eles abandonavam as ovelhas. Por quê? Para eles acham que eles vão perder a vida por conta das ovelhas? Jamais. Estavam ganhando deles. É o que Jesus fala. Então, o único pastor que veio e deu a sua vida pelas suas ovelhas, Jesus Cristo. É o nosso pastor. É o que a mensagem de hoje tem que deixar isso bem clara. Pastor verdadeiro, fidedigno, aquele que veio e deu a sua vida por nós, por Jesus Cristo. Fora disso, ele teve uma morte vicária. O que é vicária? No latim, vicário significa substituto. Aquele que substitui
substitui o que faz a vez do outro, ele fez a nossa vez. Ele veio justamente para quê? Para dar a sua vida por nós, pelos nossos pecados. Ele fez a nossa vez. Ele não esperou o demônio quando nós nascêssemos olhar para nós e nos julgarmos e colocar em nosso peso no pecado. Mas ele veio antes, justamente para morrer na cruz e pagar toda a nossa dívida. É o que Jesus fez por nós. Temos que ter esse entendimento como cristãos. Que ele veio para morrer por nós. E nisso, João 10, verso 9, próximo. Isto. O que ele fala? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. O que quer dizer isso? A porta é Jesus Cristo. Se você não passar por ela, não tem salvação. Ele deixa isso bem claro. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Para de querer ficar na cabeça que você não tem salvação. Se Jesus Cristo nos dá a certeza da vida eterna, Ele nos dá. Não adianta a gente. Isso é mania nossa, de lugares que a gente vê, por onde a gente passou, por pessoas que nos criticam, pessoas que não são bitoladas e não entendem de Bíblia, não leem a Bíblia direito, não. Fica assim, cuidado aí, cuidado, você pode perder sua salvação, cuidado aí. Essa mania, esse negócio de ficar te ameaçando, te fazendo pressão psicológica, cuidado, você vai perder sua salvação. A certeza da salvação Deus já nos deu. Claro que não é porque você tem a certeza da sua salvação que você vai pintar e bordar todo mundo e vai falar: eu sou salvo, a partir de hoje eu vou pintar e bordar, vou fazer o que eu quiser, porque eu já sou salvo. No final não, você está perdendo a sua comunhão com Deus. Aí você está perdendo a sua comunhão com Deus. E a sua alma se entristece por isso, porque ela sabe da certeza de salvação. Mas a partir do momento que você quer se desligar da espiritualidade e da comunhão que você tem com Deus, aí o problema é seu. Deus nos dá a certeza da salvação. E quando ele coloca e fala, salvar-se-á, entrará no aprisco e sairá no aprisco também. Por quê? Porque ele nos dá liberdade. A ovelha que está com Cristo tem liberdade. Nós somos livres em Jesus Cristo. Nós temos liberdade em Jesus Cristo. Nós não devemos nada para o mundo, mas nós somos gratos pela redenção que Jesus Cristo nos trouxe. É isso, irmãos. Olha que coisa boa de ouvirmos que nós temos certeza de salvação. Que o homem não pode apontar o dedo para nós e falar: você já está condenado, você é um pecador e você não tem salvação. Quem que é o homem para falar isso? Se o próprio Jesus Cristo falou: se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Nós temos a certeza da salvação. Nós temos. Verso 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. 29. Meu Pai, mas Deus é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Ninguém pode tirar, irmão, irmã, a salvação de você. Ninguém me arranca a salvação que Deus te deu. Ninguém pode vir o rebuliço da sua vida. Pode o inferno falar no monte, tentar fazer e acontecer, te julgar e falar: e no teu passado
E nós, como cristãos, temos que chegar e falar de Jesus. É a nossa obrigação. É a nossa obrigação. Falar de Jesus. Falar de novo de Jesus. E eu creio de alma que existem famílias que ainda terão filhos, netos, que haverá conversão. Que haverá conversão. Cremos, irmãos e irmãs, nessa noite na conversão da nossa família. Temos que crer, temos que salvar as nossas famílias. Não fazendo pressão psicológica, não falando, você vai para o inferno se você continuar nesse erro, se você continuar nesse vício, não. Mas o amor do bom pastor tem que chegar no coração desses. Glória a Deus. Depende de nós. Existem pessoas precisando ouvir a voz do bom pastor. E nós temos que transmitir a voz do bom pastor, porque nós somos ovelhas e nós temos o carinho do bom pastor. Nós sabemos que ele cuida da gente, e se ele cuida da gente, a gente precisa transmitir esse cuidado às demais pessoas. Olha, eu também já fui uma ovelha que meio que saí da aprisco, que eu já quis andar sozinha, dos meus próprios erros, da minha própria forma de pensar, mas eu vi depois que eu dei com a cara na parede, que eu fiquei sozinho, eu me machuquei, mas o pastor largou as 99, foi curar da minha ferida, me pegou no colo e falou: filho, eu estou aqui porque eu sou o bom pastor. Eu larguei as 99 lá no aprisco, mas eu vim cuidar de você porque eu te amo, porque você também faz parte do meu aprisco. É isso que nós precisamos sentir. Precisamos sentir esse amor de Jesus ao pregar uma palavra. E sabemos que esse amor, ele superabunda dentro das nossas almas. Não pregarmos de forma automática, mas pregarmos sentindo o que nós estamos pregando. E as almas que recebem, como eu também recebo essa palavra nessa noite, sabemos que temos esse cuidado do bom pastor. Aleluia! Glória. Então nós cremos nisso. Nós cremos nisso. João 6, no verso 37, a partir do verso 37. João 6, isso. Todo o que o Pai me dará virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. 38. Porque eu desci do céu, não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que eu ressuscite no último dia. 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Todo aquele que crê em Jesus Cristo tenha a vida eterna e ressuscite no último dia. Temos alguma dúvida? Eu acho que não tem mais dúvida da nossa salvação. Claro que não vamos nos desviar do caminho. O pecado, deixa eu uma frase aqui: o pecado deve ser acidente e não um hábito. Ele deve ser um acidente. Claro, todo mundo peca. Mas você pecar hoje, você pecar amanhã, você pecar na semana que vem, na próxima semana, e você não se arrepender, não parar, deve ser um acidente. Senhor, eu pequei,
me perdoa, me arrependo, me faz melhor, me renova, muda os meus hábitos, a minha forma de ser. É isso que nós precisamos. Existe muito crente que vive mais de uso e costume, mais do status social, tudo é status. Hoje é viver do status. Eu sou crente, eu sou crente. Primeira coisa, infelizmente, isso não é, irmão, isso não é só na igreja chamada Congregação Cristã no Brasil, que a gente vê lá, não é só lá. Não é só lá. Assembleia de Deus. E não estou falando mal da Assembleia de Deus. Antes que o povo já comece a não. Pelo contrário, quantas vezes a gente vai nos cultos da Assembleia de Deus, no Ministério da Lei, a gente tem um amor por esses irmãos. Mas também lá tem erro. Na pregação tem erro, na batismo tem erro, na presbiteriana tem erro. Todos os lugares têm erro. O problema é que, a partir do momento que você batiza na igreja, já vem com os costumes, já é uma equação dos costumes. É a primeira coisa. Sendo que Jesus não deixou nada escrito aqui, nada. Batizou, você batizou, você tem que botar uma saia, viu? Que os nossos irmãos, por tradição da igreja, sempre, as nossas irmãs sempre usavam saia. Os nossos irmãos com terno e gravata. Esses dias teve uma pregação que um pastor foi pregar, um bom pastor. E na hora que ele veio para o altar, o pastor falou assim: cadê sua gravata? Ele ficou sem graça. O pastor providenciou uma gravata para ele na mesma hora. Porque aqui é tradição. A revelação, a inspiração do Espírito Santo estava na gravata. A palavra de Deus está na gravata. Ou está dentro dos nossos corações. Não existe mais essa questão de usar, porque esse culto só dessa forma que vai agradar a Deus. Se eu passar disso, os céus não vão ouvir. Irmão, que isso? Jesus, o pastor, não deixou nada disso. Nada disso. Ele só deu a sua vida pelas ovelhas. Só isso. Ele deu a sua vida, ele nos deixou certos da salvação, nos deixou mandamentos preciosos. Um deles é o batismo, claro, é o batismo. Como que você fala que você acredita em Jesus, que você tem fé em Deus, em Jesus, e você não faz um compromisso com Ele no batismo? É o que Ele deixou. É o batismo. O batismo não vai te condenar. O batismo não vai colocar um peso em cima das suas costas. O batismo não vai te aprisionar. Não, porque isso a gente aprendeu muitos anos atrás. Batizei agora, meu Deus do céu, eu não posso olhar para o outro lado da rua, porque eu estou brincando, eu vou perder. Não, o que foi batismo? Sua confissão pessoal e pública de fé perante a igreja. Estou, a partir de hoje, confessando que Jesus é meu único e suficiente Salvador. É isso. E você, a questão do simbolismo. A água não vai lavar seus pecados. Para com essa besteira. O simbolismo de você deitar e levantar. Você deitou para o mundo e levantou com Jesus Cristo. Você deitou para o pecado. A partir daquele momento, o velho homem foi. O novo homem se levanta. O novo homem em novidade de vida. O batismo é isso. E que ninguém
batizadas, amém? Não vão ser batizadas com conhecimento do que é batismo. Não fazemos o batismo aqui com emoção. Olha, irmão, hoje você tem que batizar, porque o ônibus está na rodoviária, e o ônibus está saindo, e cuidado, hein, se você não batizar hoje, amanhã você vai morrer, você vai para o inferno. Não, para com isso. Eu batizei com isso, com pressão psicológica, com 14 anos de idade. Mas eu batizei porque eu pedi sinal. Eu pedi um sinal para Deus. E crente não tem que ficar pedindo um sinal. Mas Deus me deu uma revelação de sonhos aonde eu batizava. Deus me deu uma revelação. E não era em São Paulo, era no interior de São Paulo. Uma igreja que não tinha nada a ver. Deus me deu uma revelação. Eu tinha 14 anos. Eu era moleque. Eu estava dormindo, Deus me deu uma revelação batizando na cidade de Ibaté, perto de São Carlos, na igreja de meu avô era diácono. Eu falei, nunca vou batizar em Ibaté, eu quero batizar na congregação do Brás, que era chique. Eu quero batizar no Brás é importante, porque no Brás a água lá, ela é aquecida, eu vou batizar em água fria. E no Brás, quem batiza no Brás é chique demais. Eu vou falar, você batiza no Brás. Muito chique. Eu vou batizar em Ibaté? Nunca. Aqui no interior de São Paulo, né? Eu fui passar as férias da minha avó, moleque, adolescente. Quando eu cheguei na minha avó, a gente foi almoçar na casa dos irmãos lá. E quando fui almoçar aqui no almoço, falou assim: vocês estão sabendo que vai ter batismo daqui em 2 semanas? Eu tremia. Comecei a tremer. Deus, não é possível que eu vou batizar. Eu fui no batismo. E ninguém na minha família foi. Ninguém. Todo mundo da igreja sabia quem eu era, como o meu avô. Tinha mais de 1000 pessoas na igreja. Mas eu batizei pela questão da revelação que Deus me deu. Mas a total interpretação do que era batismo, eu não tinha. Eu vou batizar, eu era músico. Doido para tocar no culto à noite e oficializar. Era músico. Então, hoje eu sei. Se alguém chegasse e falasse aqui, Renan, quer batizar? Hoje eu batizava de novo. Ah, você está batizando de novo, você está pisando no sangue de Jesus? Não. Eu queria batizar justamente porque eu vou ter a real certeza e convicção do meu batismo. Por que eu estou batizando? Mas eu não vou batizar de novo. Eu creio no meu batismo. Creio. Não precisa, rebatismo não precisa. Não se pregue rebatismo. Caso de exceção, se alguém vier de uma igreja que é considerado sem ter batismo não reconhecido pela cristandade, realmente nós temos que batizar. Fora isso, você batizou. Ah, mas eu batizei na batismo, louvado seja Deus, você batizou. Amém. Não tem mais essa questão de batismo. Não estou pregando aqui para atacar a igreja nenhuma, estou explicando. Só estou explicando. O bom pastor deixa as coisas muito bem claras. Jesus deixa as coisas bem claras na Bíblia. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus por essa palavra, por esses conselhos que Deus nos dá. Eu creio que o Senhor, a cada culto, Ele nos renova, Ele nos surpreende, Ele coloca em nós mais fé, mais firmeza para nós passarmos os nossos dias. Nenhuma promessa aqui. A única promessa que nós temos é de vida eterna. Essa é a promessa. Deus nos prometeu o eterno. O restante, se eu fosse pregar aqui, você podia dar aquela da minha cara e dizer, eu não estou muito pregando lá. Não. Mas eu creio de alma, isso o Senhor dá no meu coração de falar, que haverá conversões esse ano. Vai ver. Depende de nós.
depende da nossa fé, do buscar, do clamar, do correr atrás. Haverão conversões. Deus converterá os corações. Não vou falar aqui que Deus vai colocar alguém na UTI, que Deus vai fazer pressão em cima da pessoa. Não, mas Deus mostrará às almas o verdadeiro caminho e o verdadeiro apreço. Haverá conversões. Amém? Vamos orar para agradecer?